Você acha que você está educando o seu filho, mas e se na verdade você só estiver reagindo a ele? Reagindo ao choro, à birra, aquele comportamento que te tira do eixo, sem perceber que isso diz muito mais sobre você do que sobre ele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você sente que precisa começar a enxergar além do comportamento da tua criança, fica aqui comigo nessa aula. Porque pra gente começar, deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera. Você já se viu repetindo algo que você disse que talvez você nunca faria? É aquele famoso eu cuspi pra cima e caiu na testa. Você se viu falando do mesmo jeito, perdendo a paciência do mesmo jeito, sentindo coisas que você nem entende direito de onde elas vêm, e depois ficando com aquele peso, com aquela culpa, com aquela sensação, aquele pensamento do putz, por que que eu fiz isso de novo? Sabe? Acontece por aí. Para quem tá chegando pela primeira vez aqui no meu canal, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Maria Isabel da Rosa, eu sou terapeuta, mentora de mães, especialista em desenvolvimento infantil, e eu já trabalho há mais de 10 anos com infância e família. Mas hoje o meu trabalho ele vai muito além de só ensinar técnicas. Eu ajudo as mães a entenderem aquilo que não é visível, aquilo que não está só no comportamento da criança, mas que está também na história emocional dessa mãe, dessa mulher. Porque foi isso que eu fui entendendo ao longo da minha prática clínica, de que não existe desenvolvimento infantil acontecendo de forma isolada. Existe uma mãe por trás dessa criança, existe uma história, existe todo um sistema que vem junto com ela. E quando a gente não olha para isso, a gente tenta resolver na superfície algo que é muito mais profundo. E talvez hoje, nessa aula, eu vá te mostrar um lugar que ele é um pouco diferente. Porque quando a gente fala sobre a nossa forma de reagir, sobre as nossas reações, a gente não está falando só de um impulso. A gente está falando de algo que vai um pouquinho além, porque a gente está falando de uma coisa que se chama memória. E não é só a memória daquilo que tu lembra, mas é aquela memória, aquela emoção, aquilo que fica registrado no teu corpo que tu nem percebe, que são coisas que são tão antigas que podem até ser transgeracionais. Então são aquelas memórias, aquelas coisas que vêm muito antes. Muitas das nossas reações intensas, elas não começaram aqui com a gente na nossa história. Elas são ecos de vivências que vieram muito antes. Coisas que não foram resolvidas, que não foram integradas e que elas continuam buscando por um lugar de expressão. E isso aparece onde? É isso mesmo, justamente nas nossas relações mais profundas. E não existe relação mais profunda do que aquela que a gente vive com os nossos filhos. Então, quando você reage, muitas vezes você não está só respondendo aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Você está respondendo a um acúmulo de experiências que foram sendo registradas, que foram sendo armazenadas, que ficaram guardadas ao longo desse tempo. Algumas dessas memórias e dessas informações são suas, mas outras são herdadas. E isso que eu tô falando aqui para vocês não tem absolutamente nada de místico. Isso tem a ver com a forma do nosso sistema nervoso funciona. Na forma como esses padrões emocionais eles são aprendidos, eles são repetidos e eles são transmitidos. E aí aqui tem uma informação que muda completamente a nossa forma de olhar para tudo isso, porque você não reage só porque você quer. Você reage porque aquilo é familiar. Aquilo já é conhecido dentro de você. Mesmo que seja algo que seja ruim, que seja desconfortável, que você não goste. Existe uma parte sua que reconhece aquilo e repete. E aí quando a gente olha para dentro com um pouquinho mais de profundidade, começa a aparecer uma
outra camadinha, que é a nossa criança interna. Aquela parte nossa que viveu experiências, que sentiu coisas e que precisou criar estratégias para lidar com aquilo que ela não dava conta. Aquela parte nossa que tá ali, porque a gente não deixa de ser criança. Por dentro, muitas partes, muitas memórias, elas continuam ali. Especialmente aquelas que não foram acolhidas, aquelas que não puderam ser vistas. Então pensa comigo, quando o teu filho chora hoje, quando ele grita, quando ele te chama excessivamente, isso encontra essa criança dentro de você. E dependendo de como essa parte está, você reage. Às vezes com irritação, às vezes com impaciência, às vezes com uma necessidade enorme de controlar aquele comportamento do teu filho, e outras vezes até se anulando demais, tentando dar tudo, fazer tudo, não frustrar nunca. E aí tu percebe que aqui a gente está falando de dois extremos, mas que vêm exatamente do mesmo lugar. Eles vêm de uma tentativa de lidar com algo interno nosso que ainda não foi resolvido. E aí você entra num ciclo. Você reage, você se culpa, você tenta fazer diferente, mas sem olhar para a raiz. E aí tudo se repete. Tem um livro que eu gosto muito que ele fala muito sobre a gente ter coragem de ser imperfeitos. E depois que eu li esse livro, eu comecei a entender algumas coisas, porque não é só sobre a gente aceitar qualquer comportamento. É sobre a gente ter coragem da gente se olhar com honestidade, sem aquela máscara, sem a gente precisar tentar sustentar essa imagem de ser uma mãe super perfeita. Porque enquanto a gente está tentando ser perfeito, a gente se desconecta de quem realmente a gente é, de quem verdadeiramente nós somos e daquilo que precisa ser olhado. E talvez o que mais mantém a gente presa nessas reações não é o comportamento da criança, mas sim a dificuldade que a gente tem em entrar em contato com essas partes nossas, com essa criança interna, com essas memórias e principalmente com essas dores que ainda estão ali. Mas quando a gente começa a se permitir olhar para isso, quando a gente sai um pouquinho do meio do caos, com menos julgamento, tem uma coisa muito importante que começa a mudar. Porque a gente começa automaticamente a reconhecer aquilo que é da gente, aquilo que não é, aquilo que é antigo, aquilo que é do agora. E a gente começa a abrir espaço. E esse espaço, ele transforma essa reação toda em uma escolha. Isso que eu tô dizendo aqui não é que você nunca mais vai se irritar, que tu nunca mais vai perder a paciência, não é isso. Mas aí a gente começa a perceber mais rápido, começa a voltar para um estado de consciência muito mais rápido, começa a conseguir reparar aquilo. E isso muda completamente a qualidade da relação que a gente vai construindo com os nossos filhos. E na prática isso pode começar com pequenas coisas. Começa quando você percebe uma reação sua e aí, em vez de só se culpar, só se colocar naquele lugar, mas por que isso, né? A gente começa a se perguntar, tá, mas da onde isso tá vindo? Começa quando a gente se observa em momentos difíceis, quando você se permite sentir ao invés de tentar controlar. E principalmente começa quando você entende que cuidar da sua história não é algo separado da maternidade, mas é parte dela. Porque lá no fundo você não está só educando o seu filho, você está interrompendo muitos padrões. Você está reorganizando histórias e você está aos poucos aprendendo a fazer diferente. E para isso exige coragem. Não de acertar sempre, mas de se olhar de verdade. E aí eu queria muito que você guardasse isso com você, porque muitas vezes você não está reagindo ao seu filho,
Você está reagindo àquelas histórias, àquelas memórias, àquelas dores que ainda vivem dentro de você. E aí, quando você começa a enxergar isso, você começa a se libertar. Se essa aula hoje foi importante, fez sentido para ti, eu gostaria muito que tu pudesse compartilhar ela também com outra mãe. Porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem muitas mulheres repetindo padrões, muitas vezes sem perceber. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais esse caminho comigo, continua aqui no meu canal, porque isso aqui vai muito além de só educar filhos. É sobre curar histórias enquanto você constrói também a sua maternidade. Outro recado importante, quero que vocês me sigam também lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico. Comentem aqui no meu vídeo, já bota para seguir e ativa o sininho para que vocês possam receber cada vez mais e mais e mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês na nossa próxima aula e um grande beijo, até lá!